Vamos lá, pessoal. O que muda no treino de quem usa esteroide anabolizante? Eu recebi essa dúvida lá pela caixinha de perguntas no Instagram que eu abro todo dia. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Por quê? O treinamento de um hormonizado, falando em hormônios, dia 24 de janeiro vai ter 25% de desconto na minha pré-estreia, certo? Do meu curso de esteroides. Quando a gente vai falar de um treinamento pesado, nós temos que falar de algumas variáveis de treinamento, como volume, intensidade, densidade e frequência. Essas variáveis de treinamento vão compor magnitudes de carga. Não é carga de treino, quanto de peso você coloca, é magnitude de carga. Choque, ordinária, estabilizadora, regenerativa. Leandro, um pouquinho complicado, né? É verdade, mas a gente tem que entrar nisso não para você entender todas as variáveis agora, até porque eu já expliquei aqui no canal. Só procurar Leandro Twin mais tema. Mas para você saber que eu posso melhorar um treinamento mexendo numa dessas variáveis e aparentemente deixar ele mais fraco. Isso acontece muito, por exemplo, quando eu pego um aluno novo na consultoria. E aí eu vou começar a trabalhar com esse aluno, eu passo o treino e ele fala, Leandrão, vai dar errado. Eu falo, poxa, mas na primeira semana, que falta de fé. Não, eu tô falando que vai dar errado porque eu estava treinando muito mais do que isso. Você não estava treinando mais do que isso. Não estava assim, não estava. Você estava fazendo um treino com mais volume, mas não com mais intensidade. Talvez você esteja, mas estava treinando peito 2 vezes na semana. Sem intensidade, sem volume, não vai adiantar nada. Entende? Então, eu estou falando tudo isso porque às vezes nós achamos que estamos treinando bem quando estamos treinando mal. Eu vejo isso muito porque é o meu dia a dia, tá? Mas não estou tentando vender consultoria não, é porque é a verdade. Um outro ponto que a gente tem que entender muito claro, é que o uso de esteroide anabolizante, ele não é on-off. Como assim, Leandrão? Não é ligado ou desligado. O pessoal fala assim, on-fire ou off-fire. Não. Quando a gente vai falar de esteroide anabolizante, nós estamos falando de quê? Um espectro. Então tem o preto e tem o branco. E aí tem vários tons de cinza. Leandrão, tons de cinza eu gosto, hein? Tá bom, danadinho você. Mas eu estou falando da parte de treinamento. Quando você vai fazer um ciclo de esteroide anabolizante, você pode ciclar com 10 miligramas de oxandrolona por dia, como você pode ciclar com 40 miligramas de Dianabol por dia. E nenhum dos dois você vai colocar em prática sem orientação médica, você já sabe disso. É a título didático. Então você percebe que não é assim, tô ciclando. Sim, mas qual o grau de carga androgênica semanal que você está mandando? De qual esteroide? Com qual contexto dietético? Etc, etc, etc. Então vamos assumir que uma pessoa vai colocar um esteroidezinho numa dose menor, né? Uma dose menor para a média. Pô, Leandrão, não dá para dar uma ideia aí de quanto que é essa dose aí? Fala aí pra gente, vai. Não dá, sabe por quê? Presta atenção no seguinte, um cara que pesa 100 quilos e um que pesa 70 quilos, de repente uma dose baixa para o cara que pesa 100, é muito bem condicionado, tem muita musculatura, é uma dose que, a menor dose para ele já é uma dose que o cara de 60 nem pode usar. Você entende? Então se eu falar de miligramagem, é muito complicado, porque aqui eu estou falando de forma genérica. Mas você vai aprender alguma coisa aqui para você poder raciocinar. Porque eu não quero que você decore, tantos miligramas. Não, eu quero que você aprenda a pensar. Todo vídeo que eu coloco aqui não é para decorar, é para fazer vocês aprenderem a pensar. 3 tipos de ciclo, tá? Leve, mediano e alta dose, tá? Para cada estágio vai ser uma miligramagem, de novo. Mas aí você já começa a ter uma ideia. Fala, tá, beleza, no estágio que eu tô, 200 miligramas de texto seria um ciclo leve. 400 miligramas de texto por semana seria um ciclo um pouquinho mediano. 400 miligramas de texto mais 150 miligramas de deca de farmácia, poxa, no meu nível já seria um avançado. Com certeza estou falando de um homem aqui, tá? Meninas, pelo amor de Deus. Então já dá para ter uma ideia. Leandro, está enrolando para não dar resposta. Não, vamos lá. Então, vamos assumir que esse aluno meu, ele vai começar a usar esteroide anabolizante leve. Às vezes, o treino não vai mudar nada, em termos estruturais. E eu vou dizer mais. Provavelmente, alguém que está fazendo um ciclo intermediário também não muda o treinamento. O que vai subir nesse treinamento? Vai subir a intensidade. A estruturação do treinamento pode manter a mesma. Então, ele vai treinar, por exemplo, cada agrupamento muscular uma vez por semana. Ele vai treinar tudo até a falha. Ele vai manter o mesmo volume de treino, só que a intensidade sobe. Por quê?
Porque a força dele vai subir. Se a força desse indivíduo sobe, a carga sobe, né? Não a magnitude de carga, a carga mesmo, a quantidade de peso que coloca no exercício sobe, e aí a intensidade sobe. Então, normalmente, o que mais muda num treinamento de quem está usando esteroide anabolizante é a intensidade. Porém, quando a gente vai ver um ciclo mais avançado, mais potente, o volume costuma subir bastante também. Isso quer dizer o quê? Eu fazia 3 exercícios de peito, de repente eu posso fazer 4, 5. Porque realmente é um processo de recuperação dele, e ele já provavelmente, se ele está fazendo um ciclo avançado, ele deveria ser alguém grande. Então ele vai subir esse nível de treinamento para poder aproveitar essa carga alta, porque o corpo dele é muito alto. Só que o que a gente tem que lembrar? Pô, Leandro, mas eu aumentei, coloquei um esteroide e não vou colocar mais um exercício? Então, mas aí você está colocando que a qualidade do seu treino depende do número de exercícios. Porque quanto mais forte você fica, mais pesado você treina. E quanto mais pesado você treina, isso vai acompanhar a tua recuperação que está maior por causa do esteroide. Porque o esteroide faz você treinar mais pesado. E ele também te recupera melhor. Então se você sobe o volume, às vezes você descompensa. Então é muito complicado. E a frequência, Leandro? Depende muito do objetivo, tá? Quando eu estou trabalhando com um aluno meu que ele precisa ganhar força, normalmente a frequência é uma variável que a gente altera bastante. Então vamos supor que esse aluno meu está usando esteroide e aí ele quer participar de um teste de aptidão física. Ele precisa melhorar a barra fixa. Provavelmente vai muito bem 2 vezes por semana. Porque o processo de às vezes até mais, tá? Mas normalmente 2 vezes por semana vai muito bem. Porque se eu jogo 3 vezes por semana, eu também não consigo aplicar um volume muito alto, uma intensidade muito alta. E o que mais vai progredir o treinamento de tudo é a intensidade alta. Por isso que você vê vários atletas de fisiculturismo, porque a gente está falando da Fórmula 1, do ganho de massa muscular e perda de gordura, você vê eles treinando de cada um de uma maneira diferente. Esse aqui faz alta repetição, esse faz pirâmide crescente, esse faz pirâmide decrescente, esse faz a pirâmide truncada, esse coloca drop set, rest in pause. Esse treina 2 vezes por semana cada grupo, esse treina... Mas o que nenhum muda? O que todos é unânime? Todos os fisiculturistas treinam igual, até a falha. Até a falha concêntrica, vamos colocar assim. Ou seja, todo mundo já entendeu que a bola do zóio tem que saltar para fora. O resto, a gente até conversa. Às vezes tem cara que treina com repetição mais alta, porque tem uma articulação que dói um pouquinho mais, faz um treino um pouco mais metabólico. Muda um pouco, mas o treinar até a falha é determinante. E isso você não vai mudar nem hormonizado nem natural. O natural treina até a falha e o hormonizado também. Só que a falha do hormonizado é mais longe. Então, recapitulando, normalmente ciclos leves e intermediários, quase a gente não muda o treinamento, porque o que sobe do treinamento já é o orgânico, que é o aumento de força, o aumento de intensidade, e ele vai conseguir extrair mais a musculatura. Quando nós falamos de um ciclo muito avançado, num indivíduo que seja avançado, aí costuma subir volume. Frequência, raramente a gente aumenta. Por quê? Porque se eu treino peito 2 vezes por semana, eu tenho que reduzir um pouco do volume para eu conseguir recuperar. Só que o treino sai com tanta qualidade, com tanta intensidade, que fica inviável fazer 2 vezes por semana. Aí você começa a entender que o atleta que usa esteroide, ele tem que espaçar mais os treinos, porque cada dia que ele vai lá, ele arregaça com tudo. Ele não vai fazer um treino bom 2 vezes por semana. Então o segredo é o quê? Alta intensidade e baixo volume. Quando eu falo baixo, não é não treinar. Só estou dizendo que comparado com o que o pessoal imagina, alta intensidade e baixo volume. Princípio do Dorian Yates. Dorian Yates, ele com o Mike Mendes são os pais da intensidade. E obviamente a gente viu respostas maravilhosas. Então o treinamento Heavy Dutch é sensacional. Se você não viu o DVD Bloods and Guts, você não sabe o que você está perdendo. Ali é o suprassumo, depois do meu curso de esteroide, do meu curso de nutrição, é o suprassumo da musculação, certo? Uma coisa que vocês têm que ter no treinamento de vocês, tanto natural quanto hormonizado, lógico, só o iniciante que não, mas o intermediário, o avançado com certeza, são técnicas avançadas de treinamento. E nós temos várias, e dependendo do teu físico, do teu objetivo, pode mudar. Por exemplo, o drop set é uma técnica avançada mais metabólica do que tensional, diferentemente do rest in pause. Então, dá uma conferidinha neste vídeo aqui para você aprender as principais técnicas avançadas de treinamento.